então, comentei com vocês que hoje falaríamos de dores nas costas. E claro, tudo que a gente tem dentro da medicina hoje para cuidar, né? Para devolver qualidade de vida. E eu acho que é muito mais do que isso, porque quem tem uma dor crônica, gente, muitas vezes se torna até incapacitante. Então, o doutor André, apresentei para você, está junto com a gente, ele que trabalha, né, com essa questão aí da dor. A gente estava comentando antes do intervalo que bom que hoje a gente tem muitas formas de cuidar, né, doutor? A gente vai entender como prevenção e causas, mas eu queria iniciar o nosso papo te perguntando se de fato a pandemia teve aí um papel importante, né, nesse momento pós-pandemia de queixas, as queixas aumentarem mesmo dessas dores crônicas. Teve sim, e por alguns motivos, né? Quando a gente avalia os fatores de risco para os pacientes terem dor nas costas, a gente percebe que o estresse é um fator de risco muito importante, ou seja, quem é mais estressado tem mais dor nas costas, e a pandemia aumentou isso. A obesidade e o sobrepeso também aumenta a incidência de dor nas costas, e a média de ganho de peso pós-pandemia foi de cerca de 5 quilos, né? Porque a gente sabe que a gordura, ela produz substâncias inflamatórias que acabam contribuindo para a origem de dores crônicas. Não é só uma questão de aumentar o peso e a sobrecarga. Entendi. Não é só mecânico. A falta de atividade física ou a diminuição da atividade física também aumentou a questão de dores lombares nas costas e também a interrupção de alguns tratamentos, como a fisioterapia, como alguns tratamentos médicos, por dificuldade de acesso a esses profissionais, em algum momento da pandemia também piorou a situação. E aí, doutor, hoje a gente vai falar então de dores nas costas. Quando a gente fala, eu tenho uma dor nas costas e tal, são várias regiões que podem ser acometidas. Então a gente vai entender um pouquinho, vamos localizar um pouquinho essas dores. A gente tem uma ilustração para vocês. Vamos lá, qual que é a mais comum? Bom, nós temos fundamentalmente 4 segmentos da nossa coluna vertebral, né? Esse roxinho aqui é a região cervical, o azul é a região torácica, verde é a região lombar e laranja que é a região sacral. As dores mais comuns, elas vêm da região verde, da região lombar e da região roxa, que é a região cervical. Depois, a região sacral, que é a laranja, e muito menos frequentemente da região torácica, que é a região azul, porque aqui a gente tem uma menor mobilidade e acaba degenerando menos essa estrutura. Entendi. Então aqui acaba tendo, a gente utiliza mais essa estrutura, né? A gente faz mais peso, enfim, mexe mais, utiliza mais, por isso que ela pode ser uma das maiores prejudicadas nessa história. E cervical também. Vamos começar com a cervical. Então a gente tem acho que umas imagens para mostrar. A cervical a gente sabe que o uso também abusivo das telas, né, doutor, do celular, dos tablets. A gente está usando demais celular. E isso tem aumentado. Ó, vamos ver se a gente vai colocar. Essa foto? Aí, ó. Isso, a gente vai deixar o videozinho. E esse é o problema, doutor? Então a gente percebe que a região cervical, ela tem uma ampla amplitude de movimento. Não só de flexionar a cabeça para frente e para trás, estender, mas também de rotacionar. Né? E obviamente que nós temos uma musculatura que dá suporte para tudo isso. Né? E essa musculatura, ela acaba entrando em espasmo em situações de estresse, que é uma das principais causas de dores cervicais. Inclusive, quando a gente fala do celular, a relação mais importante do celular com a dor cervical é menos mecânica e mais estresse. É menos mecânica e mais estresse. Que interessante. A gente tem a impressão que é mais mecânica, até pelo peso da cabeça. O que os estudos mais recentes mostram é que, de fato, a nossa coluna vertebral, ela suporta peso. O que a nossa coluna vertebral não suporta é sedentarismo. Entendi. Então, aquela leitura antiga de eu estou com dor, vou ficar em repouso, péssima ideia. Então, sempre fazer atividade física, claro, desde que possível, se não estiver doendo muito. Né? Certo. E, doutor, a gente já tem uma perguntinha relacionada a essa região, a gente já vai colocar agora, já que a gente está falando da cervical. Quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Obrigada, Ana, um beijo. Tenho artrose na lombar, sinto muitas dores na nuca, já tomei injeções analgésicas, porém a dor persiste. Tem algum exercício indicado para melhorar esse problema? Ana, pergunta muito importante, né? Então, a artrose na região lombar, e a artrose, quando a gente fala de artrose, é nessas pequenas articulaçõezinhas aqui entre as vértebras da coluna lombar, ela é uma das grandes causas de dores lombares, né? E atividades físicas aeróbicas, como corrida, como caminhada, como natação
ou pedalada são fantásticas para dores nas costas, mas é importante também atividades de fortalecimento, como a própria academia propriamente dita. Né? A musculação. A musculação, aqui, né? propriamente dita. Vamos falar então da região lombar, que eu acredito que seja assim, a maioria, né? E é para a gente ajudar o público. Já já a gente vai falar dos tratamentos, tá, gente? Olha lá, quando a gente fala da região lombar, doutor, o que é o problema? O que a gente faz aí errado nesse movimento? Então, a região lombar é a campeã de causas de dores no consultório médico. Né? Existem várias fontes de dor na região lombar. Uma delas é o disco intervertebral. O disco intervertebral é essa estrutura que fica entre as vértebras. Ela é uma estrutura relativamente cartilaginosa que serve então como um amortecedor dessa região. E ela pode degenerar, principalmente em pacientes que têm sobrepeso. É claro, existe uma predisposição genética para isso. Também. E o que pouca gente sabe, nos pacientes tabagistas, quem fuma tem muito mais chance de ter uma degeneração da coluna lombar e, inclusive, mais chance de ter hérnia de disco e mais chances de precisar de uma cirurgia da coluna. Que coisa, isso porque ele vai ter um desgaste maior. Isso porque o tabagismo, ele dificulta, ele prejudica a irrigação sanguínea do corpo todo, e inclusive do disco intervertebral. Tá. Então chega menos nutriente naquela região e ele degenera mais. Olha, a razão é essa. E doutor, o que a gente, claro, né, a gente já comentou algumas causas, a gente até separou ali, e você comentou a questão do peso, do sedentarismo, mas quando a gente fala dessa estrutura propriamente, tem alguma coisa que é do nosso dia a dia, né, que a gente não para pensar, que a gente faz e utiliza de forma errada? Então, por exemplo, até a própria postura quando a gente senta pode provocar dores nessa região, o uso de um salto, né, que é muito comum nas mulheres, enfim. O que do nosso dia a dia acaba prejudicando essa região? 2 pontos importantes, e inclusive desmistificando alguns conceitos. A postura é importante? Sim, ela é importante, mas ela é menos importante do que a gente imagina. Ela é menos importante do que imagina. O mais importante é estar em movimento. Então, aquele paciente, ou aquela pessoa que a maioria que trabalha sentado, é ter o hábito de levantar periodicamente ou de mudar a sua postura periodicamente. É mais importante mudar a postura do que eleger uma que supostamente é mais adequada, super ereto e tudo mais. Né? Agora, o salto, de fato, ele é um problema, porque ele muda todo o centro de gravidade de quem utiliza. E, obviamente, que quanto maior o salto, o famoso salto 15, né? Ele é muito mais... Mais problema. Né? Ele é mais então, não é incomum a gente, pós um dia aí de salto, as mulheres, então, sentirem dores nessa região. Pode ter relação com o salto. E sabe que eu ouço às vezes? Quando eu tiro o salto, a minha dor piora. Às vezes algumas mulheres falam isso. Por quê? Porque ela não está mais acostumada naquele centro de gravidade usual dela. Né? Então ela precisaria de um período de adaptação. E tem dica, doutor? Tirou, porque não dá pra parar de usar salto. Né? Põe a perninha pro alto, faz um alongamento. Não, tem dica. Na verdade, é usar o salto, de fato, quando ele for socialmente muito importante, né? Agora, tem gente que se acostuma a usar salto e usa salto em toda e qualquer situação, né? Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Exato. Não seria o ideal. Não seria o ideal. Tá certo. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos para a próxima região, então, pra gente falar. Acho que é a região dorsal que você comentou, né? Vamos lá. E aí, doutor, o que acomete essa região? A região dorsal, que é a região propriamente das costas, né? Porque o termo costas vem de costelas, que é nessa região azulada aqui, onde a gente tem menos problema, para ser sincero. A maioria das dores nesse segmento dorsal aqui, que é a região torácica, é proveniente de problemas musculares, porque a gente tem um feixe de músculos que nós chamamos de paravertebral, que corre na coluna toda, que sustenta essa coluna, né? E ela está intimamente, mais uma vez, batendo na mesma tecla, intimamente relacionado ao estresse. Nós palpamos isso no consultório e tem verdadeiros nódulos nessa região aqui de contratura muscular, isso decorrente do estresse que a gente vive no dia a dia atualmente. Então, de qualquer forma, a gente vai falar um pouquinho de prevenção já, mas antes vamos colocar a questão dos tratamentos que estão perguntando muito lá nas redes sociais, mas atividade física é o número 1 quando a gente fala prevenção de dores nas costas. Número 1, 2 e 3. 1, 2, e aí você citou
atividades aeróbicas e a musculação. E a musculação. Então, criar músculo forte nessa região toda. E a gente não pode esquecer que depois dos 40, 30, 40, 50 anos, a gente perde massa muscular. Então, a gente precisa fazer uma poupança de músculo, porque a gente vai perder na velhice. Então, faça uma poupança de músculos para você conseguir perder um pouco na velhice e seguir saudável. E ainda estar bem, é isso mesmo. Vamos então colocar no primeiro, a gente separou alguns tratamentos, doutor, porque é muito interessante ver que a gente tem coisas aí que são minimamente invasivas e que dão um resultado, né? Esse é o primeiro que a gente vai falar então, os bloqueios analgésicos e anti-inflamatórios. Então, essas infiltrações que são feitas com analgésicos, anestésicos e anti-inflamatórios, ela é restrita, ela é indicada para aqueles pacientes que não melhoram com tratamentos menos invasivos. Tá. Em especial, atividade física, fisioterapia, alguns medicamentos, eventualmente a acupuntura, que também tem um bom resultado. Tá. Então a gente vai daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo. Daquilo que oferece menos risco para o paciente para aquilo que vai oferecendo mais risco possível. Uma cirurgia de coluna, obviamente, que a gente restringe como última opção. Mas nesse caso, isso é feito em consultório? Dependendo do alvo, nós podemos fazer em consultório, mas a gente precisa fazer isso guiados por um método de imagem. Então, a agulha que ela é posicionada em alguma estrutura da coluna que está causando dor, ela deve ser posicionada ou guiadas por uma tomografia, ou um raio-x digital, ou uma ultrassonografia. Isso garante eficácia e segurança do procedimento. Segurança, tá certo. Tem mais, olha lá. Vamos para o próximo. Já já, perguntinhas do público. Aí o próximo, quase. Cante-me, Glaucia, que já vai entrar. Eu acho que é a radiofrequência, é verdade. Radiofrequência. Radiofrequência é um tratamento extremamente interessante e ele é mais realizado para a artrose das articulações. Então a artrose, que é a degeneração da articulação, ele é um evento que vai acontecer com todo mundo que viver o suficiente para isso, tá? E ele é um evento, é um fato, ele é irreversível. Não tem nada ainda que vai trazer a nossa coluna para a nossa coluna de 10, 15 anos de idade. Então a radiofrequência, naqueles casos mais difíceis, o que a gente faz? A gente posiciona uma agulha de radiofrequência, é assim que nós chamamos, ao redor de um nervinho que inerva somente essa articulação. Por dentro dessa agulha, que é bem específica, nós colocamos um eletrodo. Esse eletrodo é conectado a uma máquina que emite uma corrente elétrica, que nós chamamos de corrente de radiofrequência, que inativa esse nervo para que o paciente sinta menos dor. Essa é a ideia. Interessante, doutor. E que permanece. Permanece, mas muito importante, desde que o paciente faça o completo, né? Faça o pacote completo do tratamento, que é aquilo que muitas vezes o paciente não quer fazer. Ele quer vir aqui, entregar o corpo, fala, resolve meu problema, eu não quero fazer esforço algum. E tem que fazer atividade física. E ele tem a parte dele. Tá certo. Tem mais um e já perguntinhas do público na @VocêBonitaTV. Tá cheio de perguntas, hein, doutor? Olha lá. Corticoterapia, assim que diz? A corticoterapia entende-se então pela injeção de corticoide no espaço peridural, que é a região dos nervos aqui da coluna. Ele é um procedimento interessante, em especial para pacientes que têm hérnia de disco, que é aquela dor que irradia para a perna, tá? E que não tenha perda de força muscular. Porque a hérnia de disco, ela pode causar alguns sintomas. Dor na perna, formigamento, eventualmente dormência e perda de força. Se tiver perda de força, gente, precisa talvez operar. Então é preciso ficar de olho. É o Exatamente. Que vai ser guiado. Então isso é muito interessante para pacientes com hérnia de disco que não melhoram com fisioterapia. Tá certo. Vamos colocar a perguntinha do público? Vamos lá. Daqui a pouquinho. Ainda tem mais um, olha lá, tem mais um tratamento. Estimulação elétrica da medula espinhal é diferente da radiofrequência? Diferente da radiofrequência. Então, esse tratamento, que nós também chamamos de estimulação medular, é para casos bem mais graves. Então, nós colocamos um eletrodo atrás da medula. Esse eletrodo é conectado a um gerador deste tamanho aqui, parecido com um marca-passo, que fica debaixo da pele do paciente, emitindo impulsos elétricos específicos para inibir a dor lá na medula do paciente. Já é mais invasivo e altamente tecnológico. E, de certa forma, é o último recurso antes da cirurgia. Ou a gente usa depois, quando eventualmente a cirurgia não dá certo. Ou quando a cirurgia tem complicação, que felizmente é pouco frequente. Tá certo. Perguntinha do público, olha lá, na tela.
Obrigada, Lu, um beijo. Ultimamente eu sinto dores fortes na coluna, tenho 49 e agora está afetando o meu joelho direito. Tenho que me preocupar e procurar um ortopedista? Luciana, tem que procurar um médico especialista, sim, em especial para diferenciar se essa dor no joelho ela está vindo da coluna, que é uma possibilidade, ou mais comum, se essa dor no joelho não está vindo de uma artrose naquele próprio joelho. Lembrando mais uma vez, tratamento mais efetivo para artrose de joelho, fortalecimento da musculatura do joelho com atividade física. Com folga para o segundo colocado, é o mais efetivo. Ganhar músculo na região. Tem mais, olha lá. Obrigada, Neila, um beijo. Depois que tive minha filha, comecei a ficar com uma dor nas costas, com queimação toda vez que eu fico em pé muito tempo. Pode ser da anestesia que tomei? Neila, excelente pergunta e uma boa oportunidade. Não, não é da anestesia, né? Então é muito comum ouvirmos que a anestesia da gestante, que é chamada então da raquianestesia, causa dores nas costas. Não, ela pode causar uma dor porque há uma punção nas costas naqueles primeiros dias, mas ela não causa uma dor crônica. Então é preciso procurar outra causa para a sua dor. Não é da anestesia. Não é da anestesia, tá certo. Tem mais perguntinha. Olha lá quem escreveu pra gente. Marcela, obrigada, um beijo. Sinto dores com frequência. Já fiz tratamento e não melhora. O que eu faço? Marcela, isso é uma queixa bastante comum da população, que são as dores crônicas. Dores crônicas, por definição, são as dores que duram mais do que 3 meses no ano, né? Então, primeiro ponto, obviamente, é ser examinada por um especialista. Por quê? Porque vai depender muito, o tratamento vai depender da causa da sua dor. Então, um bom tratamento, ele nasce de um bom diagnóstico. E um bom diagnóstico nasce de uma boa consulta médica com um bom exame físico. Doutor, é bacana ter um hábito, assim, claro, a prática da atividade física, como você colocou, mas alongar o corpo, enfim, procurar profissionais que ajudem nesse sentido, ter uma questão aí com relaxamento, pode modificar esse quadro de dores? Perfeito, pode, porque na verdade a atividade física, na verdade, são 3 pilares, né? Força, resistência, estabilidade e flexibilidade, né? Então, tudo isso vai garantir um sistema músculo-esquelético sadio. Além do que, a atividade física, ela reduz aquele outro fator de risco que é o estresse. Não é? Para que é o relaxamento. Não, eu não paro de correr, doutor, pelo amor de Deus. Podem me falar o que quiserem, dá flacidez, cai tudo. Olha, não, parar de correr não dá. Não é minha, não. A minha também não consegue. Diretora está perguntando se aqueles estímulos em consultório de fisioterapia, daquelas máquinas, né, equipamentos que dão os estímulos ali também ajudam nessa questão da dor? Eles podem ajudar dores bem mais leves, aqueles choquinhos, digamos assim, né? Dores bem mais leves. Então, a fisioterapia especializada, e a gente tem várias técnicas de fisioterapia para dores, entre aspas, um pouquinho mais graves, elas vão bem além do que esse famoso choquinho, bem além. Entendi, tá certo. Tem mais perguntinha do público? Olha lá, aproveitem que estamos ao vivo. Valéria, obrigada, um beijo. Tenho desgaste na coluna, entrei na academia e não estou conseguindo fazer os exercícios. Vivo com muitas dores. Que exercício posso fazer para essas dores? Treinar com dor é difícil, né? Valéria, importante, claro que eu não consigo saber exatamente o seu caso, mas o que é importante? Uma exposição gradual à atividade física. Então a gente vai começando de leve e vai aumentando a intensidade. Muitos pacientes ficam com medo. Eu estou com dor, posso fazer atividade física? Lembrando, a dor é medida de 0 a 10. Então 10 é a maior dor que a gente consegue imaginar, 0 dor nenhuma. Se você tiver com uma dor até nota 5, tranquilo. Faça atividade física e segue o jogo. Se tiver uma dor acima de 5, procure um profissional de saúde, um fisioterapeuta ou um médico para te orientar. Porque talvez em alguns casos, doutor, seja necessário estabilizar essa dor, devolver a qualidade de vida para a pessoa conseguir praticar, até né? para a paciente não fazer a relação de que a atividade física piora o seu quadro. Né? Porque ela não piora, né? Piora se for, de repente, errado, eu tô quieto, sedentário há 3 anos e agora eu quero fazer uma maratona. Aí é complicado. Aí é complicado. Ou pegar muito peso e não ter o corpo ali preparado para essa questão. E eu acho que a gente só falou da questão postural, de sentar, do trabalho, mas a postura na prática da atividade física é muito importante, né? O mecanismo correto de fazer atividade física sem sobrecarregar o corpo, né? É isso, por isso que a gente precisa da ajuda de profissionais. E o doutor, então, como eu contei para vocês no início, ele tem um trabalho exatamente
nesse sentido, da dor. Então, maiores queixas, dores nas costas e dores de cabeça. Então, doutor André está aqui sempre com a gente, ele é médico intervencionista da dor. E lá no Instagram que você encontra o trabalho dele. É @doutorabreviado André Mansano. @doutorabreviado André Mansano, para vocês mandarem mensagem lá nas redes sociais e acompanharem o nosso conteúdo.